Rudolf Steiner, ele revelou algo que a ciência moderna está engatinhando para entender. Aos 56 anos, uma transformação tão profunda atinge a alma humana que algumas pessoas literalmente acordam diferentes. Não é uma simples metáfora, é uma mudança real nos corpos sutis, afetando pensamentos, emoções, o propósito de vida e até a percepção da realidade. Já e o mais perturbador, a maioria das pessoas passa por essa transformação completamente inconsciente. Desperta do outro lado, sem saber o que aconteceu, sem aproveitar o portal que se abriu, sem usar conscientemente a oportunidade mais importante da vida espiritual. Steiner chamou isso de culminação do 8º setênio. Cheleshu Maju, e disse que quem não compreende o que acontece aos 56 anos perde uma chance que pode levar encarnações para se repetir. Hoje, você vai entender exatamente o que acontece nessa idade. Por que 56 anos é um número tão específico? E como você pode se preparar? Não importa se já passou dessa idade ou se ainda está se aproximando. Vamos começar com algo fundamental. Steiner descobriu que a vida humana se desenvolve em ciclos de 7 anos. Ele chamou esses ciclos de setênios. E cada setênio tem uma tarefa específica, uma transformação particular que precisa acontecer para que a alma evolua corretamente. Do nascimento aos 7 anos, o corpo físico está sendo completado. Dos 7 aos 14, o corpo etérico, que é a força vital, está amadurecendo. Dos 14 aos 21, o corpo astral, que carrega emoções e desejos, está se desenvolvendo. E dos 21 aos 28, o eu, a centelha divina individual, começa a tomar posse, consciente dos 3 corpos inferiores. Essa primeira fase, do nascimento aos 28 anos, Steiner chamou de fase ascendente. É quando estamos construindo os veículos que a alma vai usar. Depois vem uma fase de transição, dos 28 aos 35 anos, que ele chamou de alma racional, ou alma da sensação. É quando começamos a questionar tudo o que aprendemos e a formar nosso próprio julgamento sobre a vida. E então, vem algo interessante. Dos 35 aos 42 anos, acontece o que Steiner chamou de ponto central da vida. É quando a pessoa está no auge de sua força vital. Mas também é quando a descida começa. A partir dos 35, não estamos mais construindo, estamos começando a transformar. E aqui é onde a maioria das pessoas se perde, porque a sociedade moderna valoriza a fase ascendente, valoriza a construção, a aquisição, o crescimento externo, mas não ensina nada sobre a fase descendente. Não ensina que depois dos 35 anos, a verdadeira tarefa da vida é completamente diferente. Steiner explicou que na fase descendente, que vai dos 35 aos 70 anos, a tarefa não é mais construir os corpos, a tarefa é espiritualizar a matéria, é usar conscientemente o que foi construído para despertar capacidades espirituais que estavam dormentes. E 56 anos é o ponto mais crucial dessa fase. Guarda isso, porque vai fazer sentido quando eu explicar a arquitetura completa dos setênios. Vamos olhar para a estrutura completa. Primeiro setênio, do nascimento aos 7 anos, desenvolvimento do corpo físico. A criança está literalmente construindo seu veículo material. É por isso que crianças pequenas dormem tanto e precisam de tanta nutrição. Toda a energia está sendo direcionada para completar o corpo físico. Segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, desenvolvimento do corpo etérico. É quando a memória se consolida,
quando a capacidade de aprender se desenvolve plenamente. A troca de dentes aos 7 anos marca externamente essa transição. O corpo etérico, que antes estava completamente ocupado construindo o corpo físico, agora fica parcialmente liberado para outras funções. Terceiro setênio, dos 14 aos 21 anos, desenvolvimento do corpo astral. A puberdade marca essa transição. As emoções se intensificam. Os desejos se tornam mais fortes. A pessoa começa a desenvolver sua vida interior emocional de forma independente. Quarto setênio, dos 21 aos 28 anos. O eu começa a tomar posse. É quando a pessoa se torna verdadeiramente adulta no sentido espiritual. Não coincidentemente. Muitas culturas tradicionais consideravam que uma pessoa só era completamente adulta aos 21 anos. Agora observe algo fascinante. Steiner disse que existe uma correspondência entre a primeira metade da vida e a segunda metade. O que acontece dos 0 aos 7 anos tem uma correspondência com o que acontece dos 56 aos 63 anos. O que acontece dos 7 aos 14 tem correspondência com os 49 aos 56. E assim por diante. Essa correspondência não é aleatória. É uma lei espiritual. Na primeira metade da vida, estamos descendo para a matéria. Na segunda metade, estamos ascendendo de volta ao espírito. E os mesmos corpos que foram desenvolvidos na juventude precisam ser transformados e espiritualizados na maturidade. Isso significa que aos 56 anos, algo correspondente ao que aconteceu entre 0 e 7 anos está sendo trabalhado, mas agora de forma invertida. Em vez de o espírito descer para construir o corpo físico, agora o espírito está trabalhando para libertar-se do corpo físico de uma forma consciente. Não é morte, é transcendência, calma. Porque o que Steiner revelou sobre essa correspondência é ainda mais profundo. Ele explicou que na infância, forças cósmicas trabalharam em nós sem nossa participação consciente. Anjos, arcanjos e outras hierarquias espirituais moldaram nossos corpos enquanto dormíamos, enquanto brincávamos, enquanto simplesmente existíamos. Mas na maturidade, especialmente depois dos 56 anos, nós devemos fazer conscientemente o que foi feito inconscientemente na infância. As mesmas forças espirituais que nos moldaram agora esperam que nós as invoquemos conscientemente para transformar o que foi moldado. Essa é a grande diferença entre alguém que envelhece conscientemente e alguém que simplesmente decai. Uma pessoa que entende esse processo pode usar os anos depois dos 56 para um crescimento espiritual acelerado. Uma pessoa que não entende simplesmente se deixa levar pela degeneração natural do corpo físico, sem perceber que essa degeneração libera forças que poderiam ser usadas para despertar espiritual. E aqui está o ponto crucial. Aos 56 anos, o 8º setênio está terminando. Dos 49 aos 56. A pessoa passou por uma fase que Steiner associou com o desenvolvimento da alma consciente. É quando a pessoa deveria ter desenvolvido a capacidade de pensar independentemente, de formar julgamentos baseados em sua própria experiência interior, não apenas em autoridades externas. Se essa fase foi bem vivida, aos 56 anos a pessoa está pronta para algo extraordinário. Steiner disse que aos 56 anos, o eu superior, a centelha divina que é nossa verdadeira identidade, pode finalmente assumir o comando de forma mais direta. Antes dos 56, o eu superior trabalha principalmente através do corpo astral, através das emoções e pensamentos.
Depois dos 56, pode começar a trabalhar mais diretamente no corpo etérico e até mesmo no corpo físico. Isso se manifesta de diversas formas. Algumas pessoas relatam uma clareza mental inédita, uma nitidez que não possuíam antes. Outras sentem uma paz interior, uma serenidade profunda, que parece surgir do nada. Outras ainda desenvolvem intuições surpreendentes, premonições que se revelam precisas, de maneiras que nunca experimentaram antes. Mas também pode se manifestar de formas, digamos, desafiadoras. Crises existenciais aos 56 anos são extremamente comuns. Questionamentos profundos, intensos, sobre o verdadeiro sentido da vida. Uma sensação avassaladora de que tudo que foi construído até então simplesmente perdeu o significado. Desejo súbito, irresistível, de abandonar tudo e começar do zero. A psicologia moderna às vezes rotula isso como uma crise de meia-idade tardia. Rudolf Steiner, no entanto, diria que é o eu superior, a sua centelha divina, batendo à porta, insistentemente, pedindo para entrar. O problema, a grande maioria das pessoas, infelizmente, não sabe como abrir essa porta. E aqui está algo que a Igreja certamente não ensina. Rudolf Steiner explicou que, aos 56 anos, a pessoa está finalmente pronta para um tipo de iniciação, que nas antigas escolas de mistério era reservada apenas aos discípulos mais avançados, os antigos egípcios, os pitagóricos, os essênios. Todos eles sabiam que existe uma idade específica onde o ser humano está naturalmente preparado para um despertar, um florescimento, que normalmente exigiria décadas de treinamento árduo. 56 anos. Não é coincidência que muitas tradições espirituais considerassem que uma pessoa só poderia se tornar um verdadeiro mestre após essa idade. Não é coincidência que Abraão, segundo a tradição, teve sua experiência de chamado divino aos 75 anos, bem dentro do 9º setênio. Não é coincidência que muitos dos grandes mestres espirituais só começaram sua verdadeira missão depois dos 56 anos. O corpo está, naturalmente, se preparando para soltar, para se desapegar. E quando o corpo solta, se liberta, o espírito pode finalmente emergir, florescer plenamente. Mas, e aqui reside o paradoxo crucial, se você não está consciente desse processo, esse soltar do corpo significa simplesmente decadência, envelhecimento. Se você está consciente, o mesmo processo se transforma em libertação, em ascensão espiritual. Vamos falar sobre o que realmente acontece nos corpos sutis aos 56 anos. O corpo etérico, que Rudolf Steiner também chamava de corpo de forças formativas, passa por uma transformação significativa durante toda a vida. O corpo etérico esteve ocupado intensamente, mantendo o corpo físico, regenerando células, curando feridas, mantendo os processos vitais funcionando em perfeita harmonia aos 56 anos. Essa atividade começa a diminuir naturalmente. O corpo físico inicia seu processo de degeneração, que eventualmente levará à morte. Mas isso libera forças etéricas, que antes estavam totalmente ocupadas com essa incessante manutenção. Essas forças liberadas podem ser usadas de duas formas distintas. Se a pessoa não tem consciência espiritual, essas forças simplesmente se dissipam, se esvaem. A pessoa sente um cansaço inexplicável, falta de energia,
uma sensação constante de que está perdendo vitalidade. E está literalmente perdendo força vital, que poderia ser redirecionada e canalizada para propósitos maiores. Mas se a pessoa tem consciência espiritual e sabe o que está acontecendo, essas mesmas forças podem ser canalizadas, direcionadas para o desenvolvimento de capacidades superiores. A clarividência que Rudolf Steiner descreveu, a capacidade de perceber os mundos espirituais, depende diretamente dessas forças etéricas liberadas. É por isso que tantos relatos de experiências espirituais profundas vêm de pessoas mais velhas. Não é porque jovens não podem ter experiências espirituais. É porque, depois dos 56 anos, o corpo naturalmente facilita essas experiências de uma forma que não acontecia antes. Rudolf Steiner até descreveu exercícios específicos para canalizar conscientemente essas forças liberadas, exercícios que seriam prematuros, até mesmo prejudiciais, antes dos 49 anos, se tornam não apenas apropriados, mas necessários. Depois dos 56, a revisão do dia, que Rudolf Steiner recomendava fazer toda a noite, antes de dormir, ganha uma qualidade completamente diferente depois dos 56 anos. A meditação sobre o pensar puro, que pode parecer abstrata, árida, para pessoas mais jovens, se torna uma experiência viva, pulsante e transformadora. E os sonhos? Os sonhos depois dos 56 anos podem se tornar um campo de trabalho espiritual extraordinário. Rudolf Steiner explicou que, durante o sono, o corpo astral e o eu, a centelha divina, se separam do corpo físico e etérico e viajam para os mundos espirituais. Na juventude, essa separação é completa e inconsciente. Na maturidade, especialmente depois dos 56, essa separação pode se tornar parcialmente consciente. É por isso que tantas pessoas mais velhas relatam sonhos mais vívidos, mais significativos, mais proféticos. Não é imaginação. É uma mudança real, profunda, na forma como a consciência opera durante o sono. O anjo guardião, que Rudolf Steiner descreveu como o ser espiritual que acompanha cada alma, através de todas as encarnações, pode se comunicar mais diretamente, através dos sonhos. Depois dos 56 anos, mensagens que antes chegavam apenas como intuições vagas, podem se tornar imagens claras, instruções específicas, até mesmo encontros diretos. Mas isso só acontece se a pessoa estiver preparada. Se a pessoa passou os anos anteriores desenvolvendo sensibilidade espiritual. Se a pessoa não sufocou completamente sua vida interior com materialismo e distração. E aqui está o que poucas pessoas sabem. Rudolf Steiner disse que existe uma janela de oportunidade particularmente poderosa, entre 56 e 63 anos. Esse nono setênio é o que ele chamou de idade do espírito. Se a pessoa usar esse período conscientemente, pode alcançar em 7 anos, o que normalmente levaria várias encarnações. Mas se a pessoa desperdiçar esse período, a oportunidade se fecha. Não completamente. Nunca é tarde demais para o despertar espiritual. Mas a facilidade natural, a predisposição, que existe entre 56 e 63, não se repete da mesma forma. É como se o universo abrisse uma porta. Você pode escolher passar por ela, ou não. Mas a porta não fica aberta para sempre. Vou te contar sobre 3 pessoas que passaram por essa transformação, de formas diferentes. A primeira é uma mulher, que chamarei de Beatriz.
Ela chegou aos 56 anos completamente materialista, carreira de sucesso, família estável, tudo que a sociedade considera importante. Mas aos 56, sentiu um vazio inexplicável, uma sensação lancinante de que algo fundamental estava faltando. Ela tentou preencher esse vazio de formas convencionais, viagens, compras, novos hobbies. Nada funcionou. O vazio só cresceu. Então ela encontrou os ensinamentos de Rudolf Steiner, não de forma acidental. Ela descreveu como um livro, literalmente. Caiu de uma prateleira quando ela passava por uma livraria. Era uma introdução à antroposofia. Nos 3 anos seguintes, ela se dedicou aos exercícios que Rudolf Steiner recomendou: a revisão do dia, a meditação sobre o pensar, a observação consciente do mundo. Aos 59 anos, ela relatou algo extraordinário. Uma noite, durante a revisão do dia, ela percebeu que não estava mais apenas lembrando os eventos. Ela estava vendo os eventos de uma perspectiva diferente, como se estivesse olhando de fora. E com essa mudança de perspectiva, veio uma compreensão profunda do significado de cada encontro, cada conversa, cada momento do dia. Não era imaginação. Era a percepção real de uma dimensão que sempre esteve ali, mas que ela nunca tinha conseguido acessar. O segundo caso é de um homem que chamarei de Frederico. Ele era engenheiro, extremamente racional, cético de qualquer coisa que não pudesse ser medida e quantificada. Aos 56 anos, teve um infarto que quase o matou. Durante a experiência de quase morte, ele relatou ter visto sua vida inteira passar diante dos olhos, não como lembrança, como experiência viva. Ele sentiu o impacto de cada ação sua na vida de outras pessoas. Sentiu a dor que causou e a alegria que proporcionou. Quando voltou, era uma pessoa diferente. Não porque decidiu ser diferente, porque algo tinha mudado em sua estrutura mais profunda. Ele descobriu Rudolf Steiner anos depois e reconheceu nas descrições do processo de morte e do cama-louca exatamente o que tinha experimentado. Entendeu que seu infarto aos 56 anos não foi coincidência. Foi uma iniciação forçada. Uma forma do universo abrir a porta que ele tinha mantido fechada por toda a vida. O terceiro caso é de uma professora que chamarei de Margarida. Ela tinha praticado meditação desde os 30 anos, mas sempre de forma superficial. Aos 56, decidiu levar a prática a sério. Encontrou um grupo de estudos antroposóficos e começou a fazer os exercícios sistematicamente. O que aconteceu nos anos seguintes, ela descreve como uma segunda puberdade. Assim como na adolescência, seu corpo astral despertou e ela começou a sentir emoções intensas. Depois dos 56, seu corpo etérico começou a despertar e ela começou a perceber forças vitais em tudo ao seu redor. Ela podia sentir quando uma planta estava saudável ou doente, antes de haver qualquer sinal visível. Podia perceber a qualidade energética de lugares. Podia sentir a presença de pessoas, antes de vê-las. Não eram poderes sobrenaturais, eram capacidades naturais que estavam dormentes, e que o processo natural do envelhecimento, combinado com prática consciente, tinha despertado. Esses 3 casos ilustram algo importante. A transformação aos 56 anos não é automática. Ela requer participação consciente. Mas também não é algo que você pode forçar. É uma colaboração entre seu esforço e a sabedoria do universo. Rudolf Steiner usava uma metáfora interessante.
Ele dizia que o jardineiro não pode fazer a planta crescer, mas pode criar as condições para que a planta cresça por si mesma. Da mesma forma, você não pode forçar o despertar espiritual aos 56 anos, mas pode criar as condições para que ele aconteça naturalmente. Quais são essas condições? A primeira condição é o que Rudolf Steiner chamava de moralidade interior. Não moralidade no sentido de seguir regras externas, mas moralidade no sentido de ter desenvolvido uma bússola interior que distingue o verdadeiro do falso, o essencial do superficial. Essa moralidade interior não pode ser adquirida rapidamente. É construída ao longo de décadas de escolhas conscientes. É por isso que Rudolf Steiner enfatizava que a preparação para os anos depois dos 56 começa muito antes. Cada escolha ética que você faz, cada vez que escolhe a verdade, mesmo quando a mentira seria mais conveniente, em cada vez que age com integridade, mesmo quando ninguém está olhando, você está construindo o fundamento para a transformação que virá. Se uma pessoa chega aos 56 anos sem ter desenvolvido essa moralidade interior, a transformação pode ser confusa, desorientadora, até mesmo perigosa. Porque quando os véus começam a se levantar e você começa a perceber realidades sutis, e você precisa de discernimento para distinguir o que é real do que é ilusão. Rudolf Steiner alertava especificamente sobre duas forças que podem desviar a pessoa nesse período: Lúcifer e Ahriman. Lúcifer é a força que puxa para cima, que faz a pessoa se sentir especialmente espiritual, especialmente iluminada, melhor que os outros. Se você chega aos 56 anos e a transformação começa, mas você não tem moralidade interior desenvolvida, Lúcifer pode te fazer acreditar que você é um ser especial, um eleito, um mestre. Esse é o caminho do orgulho espiritual. E Rudolf Steiner dizia que o orgulho espiritual é mais perigoso que qualquer pecado material, porque ele se disfarça de virtude. Ahriman é a força oposta, a força que puxa para baixo, para o materialismo, para o ceticismo, para a negação de tudo que não pode ser medido. Se você chega aos 56 anos e a transformação começa, mas você não superou o materialismo, Ahriman pode te fazer negar tudo o que está acontecendo. Pode te fazer acreditar que são apenas efeitos da idade, hormônios, química cerebral, qualquer coisa menos realidade espiritual. O caminho do meio, que Rudolf Steiner chamava de caminho do Cristo, é manter equilíbrio entre essas duas forças, aceitar a realidade espiritual sem se inflar, manter os pés no chão, sem negar as dimensões superiores. A segunda condição para a transformação é o que Rudolf Steiner chamava de pensar vivo. Na juventude, aprendemos a pensar de forma abstrata, conceitos separados da realidade, ideias que existem apenas na mente. Esse tipo de pensamento é necessário para funcionar no mundo moderno, mas é também uma forma de pensamento morto. Pensar vivo é diferente. É pensar que participa da realidade, que não apenas representa as coisas, mas que se conecta com a essência das coisas. Rudolf Steiner desenvolveu um método para cultivar esse pensar vivo. Ele o chamava de observação do pensamento. O exercício é simples na descrição, mas profundo na prática. Você escolhe um pensamento simples. Pode ser um conceito geométrico como um triângulo, ou uma ideia como semente. E então você observa o pensamento em sua mente. Não pensa sobre ele. Observa o próprio ato de pensar. O que acontece quando você faz isso regularmente é extraordinário. O
pensamento deixa de ser algo que você tem e se torna algo que você é. A distinção entre o pensador e o pensamento começa a se dissolver. E nessa dissolução, algo novo emerge. Rudolf Steiner dizia que esse exercício, praticado por anos, desenvolve o que ele chamava de órgão de percepção espiritual. Uma capacidade de perceber diretamente realidades que normalmente estão além dos sentidos físicos. E depois dos 56 anos, esse órgão amadurece de uma forma particular. As forças que são liberadas pela diminuição da atividade vital podem ser canalizadas para fortalecer esse órgão, o que levava décadas de prática antes dos 56. Pode acontecer em anos depois. A terceira condição é a prática da revisão do dia. Já mencionei isso antes, mas preciso aprofundar, porque esse exercício é particularmente poderoso para pessoas depois dos 56 anos. A revisão do dia consiste em revisar os eventos do dia em ordem inversa, do momento de dormir até o momento de acordar, não apenas lembrar, observar, como se estivesse assistindo a um filme de trás para frente. Por que ordem inversa? Porque no mundo espiritual, o tempo funciona de forma diferente. Os efeitos precedem as causas. O futuro influencia o passado. Revisitar o seu dia, em ordem inversa, é um excelente exercício para treinar a sua consciência, para que ela opere de uma forma mais alinhada com o mundo espiritual. E após os 56 anos, esse exercício ganha uma dimensão ainda maior. Rudolf Steiner nos explicou que as forças etéricas, liberadas pelo processo natural de envelhecimento, podem ser direcionadas conscientemente durante a revisão do dia, em vez de simplesmente se dissiparem. Essas forças podem ser utilizadas para aprofundar a percepção dos eventos revisados, como se você estivesse mergulhando em um oceano de sabedoria interior. Algumas pessoas relatam que depois de praticar a revisão do dia, por meses, ou até mesmo anos, após atingirem os 56 anos, começam a perceber não apenas os eventos externos do dia a dia, mas também os eventos internos, as motivações por trás de cada ação, as forças espirituais que estavam em plena operação, a presença constante do seu anjo guardião em momentos específicos. E isso não é mera imaginação, é percepção real, uma percepção que se torna mais fácil com a idade e não mais difícil, como muitos podem imaginar. A quarta condição é a atenção aos sonhos. Já conversamos sobre como os sonhos se transformam após os 56 anos, mas existem práticas específicas que podem facilitar ainda mais essa mudança. Imagine os sonhos como portais para outras dimensões da sua alma. A primeira prática é estabelecer uma intenção antes de adormecer, não como uma exigência, mas sim como uma intenção gentil. Algo como: estou aberto para receber orientação durante o sono. Ou sempre que eu me lembre do que é mais importante quando eu acordar. A segunda prática é ter sempre um caderno ao lado da cama e registrar imediatamente qualquer fragmento de sonho ao acordar, mesmo que pareça não ter sentido algum. O simples ato de registrar fortalece a ponte entre a sua consciência de vigília e a sua consciência de sono, como se você estivesse tecendo uma tapeçaria entre dois mundos. A terceira prática é revisar seus sonhos durante o dia, não para interpretá-los intelectualmente, mas sim para sentir a qualidade emocional e energética. Por exemplo,
Pergunte a si mesmo o que esse sonho quer me comunicar. E então, espere. Não force uma resposta. Espere que a compreensão simplesmente emerja, como uma flor que se abre ao sol. Após os 56 anos, essas práticas podem levar a um fenômeno que Rudolf Steiner descreveu como continuidade de consciência, a capacidade de manter um fio de consciência, mesmo durante o sono profundo, de saber que você está dormindo, enquanto dorme, de participar conscientemente das experiências que normalmente seriam completamente inconscientes. Isso não acontece da noite para o dia. Pode levar anos de prática constante, mas depois dos 56, o terreno está naturalmente preparado, fértil para essa transformação. A quinta condição, e talvez a mais importante, é a aceitação do processo de envelhecimento. Isso pode parecer contraditório com a cultura moderna, que idolatra a juventude e teme o envelhecimento. Mas Rudolf Steiner foi muito claro sobre isso. A resistência ao envelhecimento bloqueia as forças espirituais que o envelhecimento libera. Se você está constantemente tentando parecer mais jovem, sentir-se mais jovem, negando os sinais naturais da passagem do tempo, você está lutando contra o próprio processo, que poderia te libertar. Isso não significa se entregar passivamente à degeneração. Significa aceitar que o corpo físico tem um ciclo natural, que a juventude é apenas uma fase, e não o ideal permanente, que o envelhecimento, quando compreendido corretamente, é uma forma de libertação e não de perda. Steiner utilizava uma imagem poética. Ele dizia que, na juventude, a alma é como uma borboleta, ainda dentro da crisálida, construindo as asas que ela irá usar na maturidade, especialmente após os 56 anos. A crisálida começa a se abrir, a borboleta começa a emergir. Se a borboleta resistir ao rompimento da crisálida, se tentar manter a segurança do casulo, ela nunca voará. Da mesma forma, se a alma resistir ao processo natural de envelhecimento, ela nunca experimentará a liberdade espiritual que esse processo pode proporcionar. Você acaba de receber algo que poucos canais têm a coragem de compartilhar: o mapa completo do que acontece aos 56 anos. Segundo Rudolf Steiner, não é uma informação superficial, é um conhecimento que pode transformar a forma como você vive a segunda metade da sua vida. A antroposofia foi perseguida exatamente por revelar verdades como essa. O Goetheanum, o centro do movimento antroposófico, foi incendiado em 1922 por pessoas que queriam silenciar Steiner, esse conhecimento sobre os ciclos da vida, sobre a transformação espiritual na maturidade, sobre a possibilidade de despertar consciente. Ameaça sistemas que dependem de manter as pessoas inconscientes. O Super Thanks, ali embaixo, não é apenas um apoio financeiro. É você dizendo: esse conhecimento espiritual precisa continuar. Quando você clica naquele coração dourado, você está protegendo a transmissão de verdades que poderiam ter sido perdidas para sempre, se pessoas como você não tivessem decidido preservá-las. Você não é apenas um espectador, você é um guardião do legado de Rudolf Steiner. Faça parte de quem mantém a ciência espiritual viva. Vamos agora para a parte mais prática. Se você tem menos de 56 anos, como você pode se preparar? A primeira coisa
é começar agora com os exercícios básicos, a revisão do dia, a observação dos seus pensamentos, a atenção aos seus sonhos. Não espere até os 56 para começar. Quanto mais tempo você praticar antes, mais preparado você estará quando a transformação natural começar. A segunda coisa é desenvolver conscientemente a moralidade interior, não seguindo regras externas, mas cultivando a capacidade de discernir por si mesmo o que é verdadeiro e o que é bom. Cada escolha ética fortalece essa capacidade. A terceira coisa é estudar. Rudolf Steiner nos deixou uma quantidade enorme de material. Suas palestras, seus livros, seus exercícios. Quanto mais você entender a visão de mundo antroposófica, mais sentido fará. O que acontecer quando você chegar aos 56 anos? Se você já passou dos 56 anos, o que você pode fazer? A primeira coisa é não se lamentar por não ter sabido disso antes. O passado não pode ser mudado, mas cada momento presente é uma nova oportunidade. Se você está vivo e consciente, você pode começar agora. A segunda coisa é intensificar a prática. Se você nunca fez a revisão do dia, comece hoje. Não precisa ser perfeito, não precisa ser longo. 5 minutos antes de dormir, revisar o dia de trás para frente. Apenas isso. A terceira coisa é prestar atenção aos sinais, aos sonhos, às intuições, às coincidências que parecem significativas, as sensações de presença. Seu anjo guardião está trabalhando mais intensamente agora. A questão é, se você está ouvindo, se você está exatamente com 56 anos, este é um momento particularmente poderoso. A porta está se abrindo agora. Cada escolha que você faz tem um peso maior. Cada dia de prática conta mais. Steiner dizia que existem momentos na vida onde o destino pode ser redirecionado. Os 56 anos são um desses momentos. Não o único, mas um dos mais importantes. O que você faz com essa informação agora vai determinar muito do que você vai experimentar nos próximos anos. Existe algo mais que preciso te contar. Steiner falou sobre uma lei espiritual que ele chamava de lei da recapitulação. Depois dos 63 anos, quando o 9º setênio termina, começa um processo onde a pessoa revisita espiritualmente todos os setênios anteriores. Dos 63 aos 70 anos, há uma recapitulação, um replay do período dos 42 aos 49 anos. É como se a vida nos desse uma segunda chance, de 70 a 77 anos. Recapitula-se o período dos 35 aos 42, e assim por diante. Isso significa que temas não resolvidos, questões pendentes de cada fase da vida, retornam para serem finalmente completadas. Se você não resolveu questões cruciais do 3º setênio, daquele período de 7 anos, elas vão ressurgir com força total no 12º setênio. E se as pendências forem do 2º setênio, prepare-se, elas reaparecerão no 13º. Mas, e aqui está a boa notícia, a esperança que Rudolf Steiner nos oferece. Se você passar conscientemente, atentamente, pela transformação dos 56 anos, se souber usar esse portal, essa passagem, de forma correta, as recapitulações posteriores se tornam muito mais fáceis. O trabalho de autoconhecimento, a jornada interior que você inicia aos 56, facilita todo o trabalho que virá depois. É como se os 56 anos fossem uma chave mestra, que abre muitas portas.
e revela um novo mundo interior. Rudolf Steiner também nos falou sobre o que acontece após a morte, com as pessoas que passaram conscientemente pela transformação dos 56 anos, versus aquelas que não passaram, que ignoraram essa oportunidade. Na morte, existe um processo que ele chamou de revisão panorâmica. Imagine toda a sua vida passando diante dos seus olhos, em questão de dias, e você experimenta, sente o impacto de suas ações na vida de outras pessoas. Você sente o que fez os outros sentirem: a alegria, a dor, a esperança, o desespero. Para aqueles que desenvolveram a consciência espiritual, que praticam a autoanálise, a revisão diária, essa experiência é uma continuação natural do que já vinham fazendo. Não é um choque, não é um trauma, é uma expansão da consciência, é a evolução natural da alma. Mas, para aqueles que nunca praticaram, para aqueles que viveram no piloto automático, a revisão panorâmica pode ser avassaladora. Décadas de ações inconscientes, experimentadas de uma só vez. Impactos, consequências, que nunca foram percebidos, agora sentidos intensamente. A prática da revisão diária, especialmente após os 56 anos, é, literalmente, uma preparação para a morte. Não de uma forma mórbida, não como uma obsessão, mas de forma prática. Você está treinando sua alma para algo que, inevitavelmente, vai acontecer. E há mais, muito mais. Rudolf Steiner descreveu estágios após a morte, onde a alma passa por esferas planetárias, cada uma com sua lição. Cada esfera corresponde a um aspecto da vida que precisa ser processado. A esfera lunar, para o processamento de hábitos; a esfera mercuriana, para o processamento de pensamentos, e assim por diante, até a esfera de Saturno. A qualidade dessa jornada pós-morte depende muito do que foi desenvolvido durante a vida, e os anos depois dos 56 são particularmente importantes, porque as capacidades desenvolvidas nesse período se tornam órgãos de percepção no mundo espiritual após a morte. Isso significa que o trabalho espiritual, o desenvolvimento pessoal, que você faz depois dos 56 anos, não apenas transforma sua vida atual, ele literalmente constrói os órgãos, os sentidos que você vai usar quando deixar este corpo, quando transcender o plano físico. Não é teoria abstrata, não é mera especulação filosófica, é prática para a eternidade. Rudolf Steiner sabia que estava revelando conhecimentos que tinham sido guardados por milênios nas escolas de mistério, conhecimentos que eram dados apenas a iniciados, que tinham passado por décadas de preparação. Ele escolheu tornar esses conhecimentos públicos, porque sentiu que a humanidade estava em um momento crítico. Estamos em um período que Rudolf Steiner chamava de Era da Alma Consciencial, um período onde cada ser humano tem a responsabilidade e a capacidade de desenvolver a consciência espiritual por conta própria, sem intermediários, sem autoridades externas, diretamente. Os 56 anos são um momento particularmente propício para esse desenvolvimento individual. A porta está, naturalmente, aberta. A questão é, você vai passar por ela? Eu quero saber de você agora. Se você tem mais de 56 anos, sentiu essa mudança que Rudolf Steiner descreveu? Houve um momento específico onde algo mudou internamente.
Se você tem menos de 56 anos, como está se preparando? Já pratica a revisão do dia? Já trabalha com seus sonhos? E se você está exatamente nesse período de transição, entre 49 e 63 anos, o que está experimentando? Time despertar consciente ou time envelhecimento inconsciente? Comenta abaixo qual é o seu e conta sua experiência com os ciclos de 7 anos. Qual setênio foi mais transformador para você? Qual você gostaria de ter vivido diferente? Os comentários mais honestos são os que mais ajudam outros a despertar